Boa noite, irmãos. E a graça e a paz, a alegria estarmos aqui nessa noite. Já recebemos uma palavra aí abençoada, né, do Marquinhos, que bom. O Espírito do Senhor está e a liberdade. E a liberdade do Espírito é para falar da maneira que Ele quiser e através de quem Ele quiser. Nós precisamos entender que cada um de nós, independente de quem seja, a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nós nos tornamos tabernáculo de Deus, morada de Deus, todos nós falamos, somos vernáculos, somos canais, somos voz de Deus para esse mundo. E o mundo está carente, seco da voz de Deus, de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é pronunciada nessa terra através da boca dos seus filhos, de nós, os profetas. Eu cheguei hoje de uma viagem e eu estava num lugar onde a terra é muito seca, não só a terra em si, mas o lugar. Um lugar tomado por idolatria, um lugar tomado por falsas ideologias, mentiras, crenças, crendices. O que aquele lugar ali precisa para ser transformado? Dinheiro? Investimento? Tecnologia? Não. A palavra da verdade. A palavra da verdade é a palavra que transforma. Aquele lugar ali claramente precisa de filhos da luz para estarem. E se a gente andar no mundo hoje, você não precisa atravessar 2 quarteirões, né, para perceber isso. Mais do que muitas vezes nós gostamos de falar, e nós estamos também errados, de uma guerra espiritual, nós vivemos, nós precisamos orar, expulsar demônios, falar, nós estamos numa guerra de ideologias, né? Numa guerra de palavras, numa guerra de argumentos, numa discussão, no bom sentido de o que é verdadeiro e o que não é. E nós detemos a verdade, não por nós mesmos, mas porque nós recebemos aquele que é a verdade. Não é que tem a verdade, Jesus, ele é a verdade. Então nós temos essa arma para a gente combater o bom combate no nosso tempo, a nossa geração. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. Você tem que aprender a usar a palavra de Deus justamente para isso, porque é ela que é a espada pela qual você vai guerrear nos dias de hoje. A verdadeira batalha espiritual que a gente vive é uma batalha de ideias, de palavras, né? E a maioria dos crentes perde porque acha que é discussão, argumentação, né? Mas é a verdade temperada em amor. A verdade temperada em amor, ela quebra todo o jugo. A verdade pronunciada em amor, a palavra de Deus pronunciada em amor, ela quebra qualquer tipo de fortaleza. Amém? Bom, não sei nem porque que eu comecei a falar isso, mas hoje nós vamos, né, ter uma pequena meditação e ela vai ser dividida em 2 partes, sobre o poder de Deus, né, o poder da palavra de Deus na montanha ou nos montes. Hoje, umas 2 pessoas me ligaram e falaram assim, já é culto especial dos legendários? Eu falei, não é culto especial dos legendários, não. Só aproveitamos, né, o movimento, a chegada que nós tivemos legendário, e isso despertou em nós uma carência da gente entender sobre um pouco desse assunto, né? A Bíblia Sagrada é um livro, né, maravilhoso. Nós cristãos cremos que ela é a palavra revelada de Deus, ela é a verdade de Deus. Nela nós temos a capacidade de conhecer Jesus Cristo, que é a própria palavra encarnada de Deus. E a gente pode ler a Bíblia de várias maneiras, né? A gente pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a gente pode ler ela por partes, a gente pode começar com o livro de Salmos,
Quando eu evangelizo alguém, a pessoa está nos primeiros passos, eu falo para ela ler o Evangelho de João, que é o evangelho que mostra Jesus como Deus, que mostra o amor encarnado numa pessoa, enfim. E também quando a gente quer estudar alguns temas específicos, tipo, você quer estudar sobre a salvação, a soteriologia, sobre a igreja, a eclesiologia, sobre a obra do Espírito Santo, a pneumologia, o final dos tempos, você vai estudar sobre a escatologia, enfim, se quer a fonte das coisas, epistemologia, enfim. E eu, durante muitos tempo que eu sou cristão, eu nunca tinha me despertado de estudar uma coisa que chama toponímia bíblia, que é o estudo dos montes da Bíblia, das montanhas da Bíblia. E a gente vai estudando e vai vendo, e Deus vai trazendo algumas coisas, e a gente vai recebendo revelação de outras, e é muito legal, e eu queria compartilhar, não de uma maneira sistemática, um estudo sobre os montes, mas compartilhar alguma coisa de um evento que aconteceu num monte, numa das montanhas. A Bíblia fala sobre vários montes, mas tem 7 montes específicos lá na região de perto ou na proximidade de Jerusalém, que é o Monte das Oliveiras, o Monte Sião, o Monte Gerizim, o Moriá, o Carmelo, o Sinai e o Ararat. Em cada um desses montes aconteceu algo extremamente importante, na história de Israel, da Bíblia, e eles também têm um paralelo com as 7 igrejas do Apocalipse e os 7 lugares onde a besta quer colocar os seus pés e tomar conta, que são as 7 esferas da humanidade, que é a família, a relação com Deus, a educação, a mídia, o entretenimento, negócios e governo. Então, são 7 montes, são 7 igrejas, são 7 lugares onde a besta vai colocar os seus pés, e isso nos mostra como que a Bíblia ela faz sentido, de todas as coisas ela tem um significado e um sentido. Cada monte desse tem um significado e um sentido, e uma relação sempre, de Gênesis, a primeira palavra de Gênesis, até o amém do livro de Apocalipse, apontando para a pessoa do Senhor Jesus, o tempo todo. E eu escolhi um texto, uma passagem que eu quero compartilhar, algo breve, que depois o Tadeuzão vai dar uma palavra sobre algo verdadeiro que aconteceu na montanha. Nós vamos falar de um cara há muitos anos atrás e de um homem atual. Mas que foi a maior história, ou talvez a que mais nos remete ao sacrifício de Jesus na cruz. O Velho Testamento, ele todo é a sombra, ou é uma pré-configuração daquilo que iria acontecer depois com Jesus, o Messias. Então, tudo do Antigo Testamento aponta para Jesus. Então, por exemplo, Moisés tirando o povo e libertando ele do Egito, aponta para Jesus, que é o libertador. Noé preparando a arca e salvando a humanidade, aponta para Jesus, que é o Salvador. Davi reinando sobre Israel, o maior rei de Israel, aponta para Jesus, que é o grande rei e Senhor. Então, tudo do Antigo Testamento é uma sombra, é uma prefiguração do que iria acontecer e ser consumado na pessoa de Jesus, na pessoa do Messias. E a historinha que eu vou ler, a história que eu vou ler, está lá, todo mundo conhece, que aconteceu numa montanha, está em Gênesis 22, e fala assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então, aqui a gente está vendo o evento mais importante, o evento que mais influenciou a vida de Abraão. Engraçado que, quando a gente lê Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé,
O escritor de Hebreus, ele não testifica que Abraão era o herói da fé porque ele foi sacrificar Isaac. Mas a maior prova da fé de Abraão é ele levar Isaac para ser sacrificado. Mas quando a gente começa a ler a história, eu percebi isso hoje, o sacrifício de Isaac não é a prova da fé que Abraão tinha, mas a consumação da fé que Abraão achou que ele tinha se consuma com o sacrifício. Então, quando a gente volta, e eu quero dar um pulinho lá para trás, para Gênesis capítulo 12, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Bom, se parasse aqui e Abraão obedecesse, a gente ia falar, pô, Abraão é um cara de fé. Abraão é um cara realmente que confiou cegamente em Deus. Abraão é um cara que obedeceu a Deus sem questionar, sem falar nada. Se tivesse parado aqui. Mas Deus diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Você será uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus deu um chamado para Abraão, mas esse chamado veio aliançado a uma promessa. Não era uma promessa de pouca coisa, não. Era uma promessa de tudo que Abraão sonhava e necessitava e que precisava. Era como se Deus pegasse aquilo que mais fosse importante na vida dele, desse um chamado para ele e falasse: se você cumprir, eu vou te dar isso. Ah, bom, gente. Todo mundo ia obedecer, né? Todo mundo obedeceria isso. Sim ou não? O que você mais precisa? O que você mais necessita? Qual que é a sua maior necessidade? O que você quer hoje? Seu marido convertido? Seu filho fora das drogas? O seu trabalho? Seu sucesso? A sua vida? Qual que é a coisa que você mais quer? Deus está olhando para você, vê aquilo que você mais necessita, e Ele te fala, olha, Ele te dá uma ordem, olha, faz isso, isso, isso. Se você fizer, vou fazer isso que você pediu, vou te dar isso, você vai ser uma bênção, você vai ser maravilhoso, essa bênção vai ser tão grande que vai espalhar para a sua descendência, maravilhoso. Ué, todo mundo obedece. Então Abraão obedeceu. Né? Obedeceu um chamado de Deus, mas atraído completamente por uma promessa que Deus tinha feito para ele. Deus é o Deus de promessas, né? A gente muitas vezes esquece isso. Deus é um Deus de promessas. Deus tem milhões de promessas para nós, coletivas e individuais. Ele sabe exatamente o que cada um de nós necessita, Ele sabe exatamente o que nós precisamos, Ele sabe exatamente tudo que nós queremos, quais que são as nossas carências, necessidades, sonhos, Ele sabe tudo. E Deus é um Deus de promessa. Então Ele chamou Abraão para uma tarefa, mas falou, olha, e aí eu vou te abençoar. Vou te fazer uma grande nação. O cara queria ter filho. O sonho de Abraão era ter um filho, mas ele não podia. E Deus fala para ele, não vou te dar um filho, não, vou te fazer você uma grande nação. Esse que você quer aí é fichinha perto do que eu vou te oferecer. Mas sai da tua terra, da tua parentela. Ah, top demais. Agora, vou montar, né, fazer minhas mochilas e montar no 18. Estou vazando, claro que eu vou. E aí Abraão foi. No meio do caminho, Deus foi aumentando a promessa. Não sei se ele viu que Abraão estava meio mocho, não sei, mas ele foi aumentando, né? Você pode ver lá que, no verso 14, ele disse: ergue os olhos, Abraão, e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Abraão tinha tomado um pequeno prejuízo ali, quando ele separou, né, de Ló. Ele pegou uma partezinha pior, mas Deus falou, não, calma, fica esmorecido não, continua firme, continua que aquilo que eu te prometi, o que você perdeu com essa terra ruim, olha para lá, que eu vou te dar essa terra toda. Então Deus continuou mostrando para Abraão as promessas que ele tinha para ele. No verso 15,
faz uma outra vez uma promessa e fala, depois desses acontecimentos, né, ele tinha encontrado com o sacerdote, o Melquisedeque, que é a prefiguração de Cristo, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Disse Deus, mas Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então Abraão tinha cumprido a ordem que Deus tinha dele para sair, ele tinha agarrado numa promessa que Deus tinha feito para ele, mas aqui parece que a fé de Abraão, que é o homem da fé, né, chamado homem da fé, o nosso pai da fé, estava esmorecida já. Porque ele falou, eu não tenho um filho, a promessa que você me deu lá atrás, a gente acha que isso aqui aconteceu de um dia para o outro. Não, isso aqui foi uma história, isso aqui passou anos, já tinha acontecido muita coisa, a história. E Abraão não estava vendo nada, falou, você tinha prometido uma terra, minha descendência toda, tal, mas não tem nenhum filho, eu tive ainda. E aí Deus fala com ele assim, a isso respondeu o Senhor, ele estava falando sobre o herdeiro, que era o herdeiro, né, filho do zelador dele lá. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado por justiça. Então, a fé de Abraão foi uma fé que o próprio Deus ia alimentando ela. O próprio Deus, no caminho, foi mostrando para Abraão, dando mais sinais para Abraão, oferecendo mais coisas, mostrando mais próximo o cumprimento da promessa. E aí a gente vai ter que pular um pouco, né, para a gente não chegar tanto. Ele teve o filho, ele tentou primeiro ter com uma serva, né, passando na frente do Senhor. Mas não era esse filho que Deus tinha prometido, porque ia ser gerado do ventre da esposa dele. Ele tem Isaac. E depois que ele tem Isaac, acontece esse evento que nós lemos. Deus chega para Abraão e fala assim, agora, Abraão, o filho que eu te dei, você vai para a montanha. Você sobe lá na montanha e sacrifica ele. Aqui Deus não prometeu nada para Abraão. Aqui Deus não falou, olha, se você sacrificar meu filho, eu vou te dar 10. Olha, se você sacrificar meu filho, o seu filho, eu vou te dar mais terra. Eu vou adiantar. Olha, se você sacrificar esse filho, eu vou fazer... Não, Deus não prometeu absolutamente nada para Abraão mais. Deus simplesmente falou, vai lá e sacrifica o seu filho. E aí a gente vê a história... Abraão subindo com Isaac, né, para o Monte Moriá. Ali Isaac não era filho de Abraão mais. Ali Isaac era tudo. Ali Isaac era o cumprimento da promessa. Ali Isaac era a fidelidade da palavra de Deus. Era isso que Abraão ia sacrificar. Ele não ia simplesmente sacrificar o seu filho. Ali ele ia sacrificar todos esses anos de peregrinação que ele teve, em busca de um sonho, ele estava indo sacrificar. Mas Abraão foi. E foi exatamente para cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele naquela montanha. A montanha do sacrifício, né? O Monte Moriá, tipificando o sacrifício de Cristo. E aí Abraão não titubeou, não discutiu e foi sacrificar o filho dele para um Deus que ele conhecia agora. Quando Deus chamou Abraão, Abraão não conhecia Deus, mas Abraão confiou e foi interessado numa promessa que Deus tinha feito para ele. No caminhar e no desenvolver dessa peregrinação, Abraão conheceu a Deus. Abraão passou a confiar em Deus de verdade. Abraão começou a entender que as promessas de Deus iam ser cumpridas na vida dele, mas muito mais importante do que as promessas era aquele que tinha prometido. E aí ele não titubeou para ir lá realizar aquilo que ele tinha feito.
E, irmãos, a gente vê a mesma coisa acontecendo na vida de Jesus e na nossa também. E não tem problema nenhum com isso. Nós sermos atraídos para Deus por aquilo que Ele tem para nos oferecer. É da nossa natureza. É daquilo que nós somos. Nós não conseguimos nem fugir disso. Nós somos atraídos por aquilo que a gente interessa, por aquilo que a gente quer, claro. Nós somos atraídos por um Deus que tem promessas para nós, é claro. E não tem problema nenhum com isso. Jesus nunca teve problema com isso. Ele até falou, vocês me seguem porque vocês sabem que eu multiplico peixe, né? Ele não falou isso para medo, ele falou para todos. Todos estavam indo atrás dele por causa da multiplicação dos peixes. Mas depois os que o conheceram de verdade seguiram com peixe ou sem peixe. A fé de Abraão foi provada e testada quando ele entendeu que, apesar de Deus ser um Deus de promessa, e que não tem problema nenhum nós estarmos ansiosos pela promessa, nós jamais podemos ultrapassar e colocar as promessas no lugar daquele que prometeu. E o movimento da montanha é justamente isso. Eu fico imaginando o Abraão subindo ali. Ele não subiu em 5 minutos não, gente. O Monte Moriá você não sobe em 10 minutos, não. Ele e o filho dele ali, subiram ali. Aí imagina a cabeça dele, né? Eu vou lá entregar. Eu vou lá sacrificar tudo que eu esperava que eu tinha. Todos os meus sonhos eu estou indo colocar lá. Eu tinha uma expectativa, mas eu conheço o cara que me chamou, véio. Ele já me mostrou, ele já revelou para mim, ele já falou comigo, ele já me deu sinal. Eu tive aquele problema com o Ló lá, ele interviu, ele apresentou, ele mostrou, esse Deus é Deus verdadeiro, eu vou lá entregar tudo que eu tenho, porque maior do que a promessa que ele me deu, é aquele que prometeu, que é ele mesmo. O que Abraão está dizendo aqui é, Deus, tudo sem o Senhor é nada. Então eu te entrego tudo. Lembra do Moisés? O Moisés foi um pouco diferente, mas a mesma coisa. Quando Moisés, ele desceu lá do Sinai com a lei, e o povo tinha feito lá o bezerro, e que a bagunça, ele quebraram aqui tudo lá, e ficou bravo, e ele começou a ir embora na peregrinação, e aí Deus estava cansado daquele povo, de saco cheio daquele povo, falou, Moisés, faz o seguinte, eu vou pôr anjo na sua frente, vou mandar, os anjos vão abrir no caminho, você vai vencer as suas batalhas, mas eu não vou com você. O Moisés foi ao contrário. Aqui, Deus pediu tudo para Abraão, Abraão estava disposto a dar tudo para Deus, porque tudo sem Deus era nada. O de Moisés foi ao contrário. Deus estava querendo dar tudo para Moisés, menos ele. E Moisés não quis. Ele falou, Senhor, se o Senhor não for, não faz nem eu passar desse lugar. Eu não quero que você mande anjo, fogo, nada, derrotar meus amigos, nada. Se o Senhor não for conosco, Deus é tudo, o Deus de Moisés e o Deus de Abraão. Então a nossa fé é a fé que a gente pode ser atraído para Deus, por aquilo que Ele tem para nos oferecer, mas a gente pula atrás das nossas bênçãos e desenvolve o nosso relacionamento com Deus. Eu tive uma experiência sensacional, agora já vou passar para o Tadeuzinho, agora lá no sertão. E é exatamente o que Deus faz conosco. Eu estava lá e tinha uma criancinha lá assim, né? E eu estava doido para mexer com ela. E os meninos, todo envergonhado, né? E ela não... Nada. Aí eu fui e tirei uma balinha que eu estava assim no bolso, né? E falei assim para ela, ó. Ela ficou olhando assim, né? Ó. Aí ela veio. Aí na hora que ela veio, comecei a falar umas coisinhas com ela, então eu dei a bala para ela, comecei a brincar com ela. Daqui a pouco, ela só queria ela não queria mais saber da bala. Ela estava nem ligando, né, para a balinha mais. Mas ela foi atraída por mim, por causa que eu tinha algo para oferecer para ela. A nossa natureza é assim, nós vamos atrás de Deus mesmo, porque a gente quer as coisas dele, né? Nós somos chatos, nós ficamos batendo assim, puxando, eu quero isso, quero aquilo, não tem problema não. Mas aí a gente chega até ele
Ele está de braços abertos para nos receber e desenvolver um relacionamento conosco. E aí, às vezes, até a balinha já não... Pô, eu cheguei diante de Deus pedindo isso, véio, que vergonha. Você já teve isso? Você pensar hoje e falar assim, nossa, uma coisa que eu pedi há 10 anos atrás, misericórdia, para que coisa mais de criancinha, né? Porque a gente vai crescendo também, né, nessa relação com ele. Então, Abraão foi chamado homem de fé. O pai da nossa fé. O pai da nossa fé era interesseiro pra caramba, velho. O pai da nossa fé, ele obedeceu um chamado, porque tinha promessa junto com o chamado. No meio ele quis abandonar. Ele tentou passar na frente de Deus, arrumou uma serva lá para ter um filho, tentou enganar a Deus. Ele mentiu com o Natsara. Ele não tinha muita fé, mas no processo ele conheceu a Deus, desenvolveu a fé ao ponto dele dar tudo quando ele amadureceu de verdade a sua fé. E a gente acha que Abraão era um cara de fé lá, que Deus chamou ele e ele obedeceu. Nada. É isso que a gente entende da Bíblia, né? Ah, Deus chamou Abraão, ele obedeceu. Não foi nada disso, irmão. Se você ler a história, você vê, não foi nada disso. Muito pelo contrário, ele não obedeceu nada. Ele foi atrás de uma benfeitoria, de uma relação de troca com Deus. Ele vacilou pra caramba, mas no processo ele foi conhecendo o Senhor até chegar no ponto de falar, cara, Deus, o próprio Deus forjou a fé de Abraão. É um Deus maravilhoso, né? Ele te dá a fé, ele põe a prova para você perder a fé, ele te dá sinal de que ele vai manter a promessa e depois ele ainda te fala, parabéns, você é um grande homem de fé. Ah, velho, é dar mole demais para uns... Né? Amém, irmãos? Deus é o nosso Deus, é um Deus de promessas. Ele tem para nós, todas para ser cumpridas em Cristo Jesus. Ali Deus mostrou para Abraão, eu mesmo vou providenciar também o sacrifício. Porque nem matou Isaac. Ele já ia e falou, precisa não, está aí o cordeiro. Aquele monte nunca mais chamou Monte Moriá. Aquele monte passou a chamar Monte Jeová Jirê, o Deus proverá. O Monte Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ele é tudo que nós precisamos. Ele se torna tudo que nós necessitamos. Jesus é o grande eu sou, que transforma Monte Moriá em Monte Jeová Jirê. Amém, irmãos? Então que Deus possa, né, nos ajudar a gente a desenvolver essa fé como o nosso pai Abraão aí desenvolveu, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém?